Primeiro, gratidão, pessoal. Primeiro, para mim é uma honra e um orgulho estar aqui hoje. Quem não me conhece, sou o CEO da companhia, mas mais do que isso, esse senso de comunidade em uma empresa brasileira de AI, nós estamos há 14 anos nisso, não é de agora, não é buzzword. E eu queria trazer tudo que está conectando com muito desses pontos que a gente está trazendo aqui. Primeira coisa, somos brasileiros soberanos. Isso é um fator muito relevante de país, de Estado soberano. Todo esse jeito aqui, eu confesso que eu estava no carro, estava de sapato o dia todo, mas para o início do desenvolvimento econômico do nosso país. Essa aqui é uma iniciativa que envolve muito de todos que estão aqui e da comunidade. Pessoas que aqui estão diretamente e indiretamente ligadas num fator relevante de país. Essa é a discussão que a gente precisa ter. Hoje vi uma notícia que muitos de vocês devem ter acompanhado. O Brasil se tornou o segundo maior entusiasta em AI. Maravilha, pessoal. Lindo, maravilhoso. O entusiasmo pode ser do mesmo tamanho daquilo que nos coloca para baixo. Frustração. A frustração. Como nós, como país, podemos desenvolver um plano de Estado que ele é independente de setores, que ele é independente de política, que ele é independente de partido, que ele se torna de fato uma coisa que conecta com todos que estão aqui e esse senso de comunidade. Então é muito bonito, é muito gratificante, é um dia muito histórico para o país. Por quê? Porque essa é uma proposta que ela envolve desenvolvimento de Estado, onde a gente permite todos os pontos que fala de tecnologia, sociedade, soberania. Eu vou passar por esses principais pontos. Eu não quero me estender muito e tentar mais, porque a gente quer que permeie pelo país, ele seja um fator de soberania. Isso aqui foi um estudo de muitos envolvidos. Eu participei da caixinha que eu vou mostrar de tecnologias avançadas, mas ele é um estudo que já vem sendo desenvolvido por várias entidades e todo mundo contribuindo como entidades como essa, reguladoras, associações, empresas de tecnologias estaduais ou federais e, obviamente, também a iniciativa privada que tem a ver com todo esse ecossistema. Eu não vou passar por todo o país para a soberania, para o desenvolvimento de tecnologia, para uma sociedade. Isso envolve, principalmente, 3 fatores que é importante a gente falar. Como isso permeia por uma educação. Todo mundo aqui falou de educação, Startse aqui e várias outras entidades, mas, de fato, quantas pessoas, você comentou, 2.000 pessoas? Desculpa, Cris, com todo o respeito, isso não é Brasil. Isso aqui não é Brasil. Eu sempre falo para as pessoas, sai daqui a 100 km daqui. Isso é o Brasil. Como é que a gente potencializa? Não me levem a mal, não é fatores de discriminação nenhuma, por favor. Um pipoqueiro possibilite vir a ser um desenvolvedor ou usar uma tecnologia como essa. É disso que a gente está falando, pessoal. Isso, ele permeia por uma desigualdade social que a gente vive no país. O segundo pilar que é muito importante é como é que a gente torna esse PIB do Brasil de uma forma sustentável. O poder da tecnologia, não tenho dúvida. A gente vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente. E um outro pilar que é a relevância do contexto global e a soberania do nosso país. Quando a gente fala de inteligência artificial, quem é técnico, quem está desenvolvendo, mexendo com isso, sabe. É um fator de relevância de Estado e soberania. Prioridades regionalizadas. Esse plano ele contempla alguns dos critérios que o Brasil é muito forte. A gente precisa, de fato, tirar esse senso de, não me leve a mal também, de jabuticaba. A gente tem muita coisa que a gente dá aula para esse mundo. Dá aula. Quem é do setor financeiro? O que a gente tem que falar e comparar no setor financeiro do nosso país? Quem já morou fora sabe o quanto de fato a gente tem uma relevância nesse setor. A gente fala de o que mais será e brota como relevância para o uso de tecnologias, IA e uma série de outras coisas. A gente é um país criativo, a gente é um país que tem diversidade. E aqui tem algumas características que a gente coloca nesse plano que ele tem a ver com isso. A gente tem massa crítica, a gente é muito friendly, né? A gente não tem guerra, a gente não tem... Tem vários fatores que trazem esse benefício. Recursos naturais, setores estratégicos, infraestrutura, comunicação, criatividade e vários outros que
permeiam por aquilo que a gente coloca dentro desse contexto. Um ponto importante que o Brasil tem e a gente precisa sempre estar colocando, né? Ele enfrenta obstáculos o tempo todo, na implementação de infraestrutura, na implementação de fatores como disparidade regionais, de infraestrutura. Poxa, eu vim aqui de Brasília exatamente agora. Quando você vem passando por Brasília, a capital do país, você tem uma área de intersecção que o sinal praticamente não tem nada. Olha a infraestrutura. Aí a gente está falando do que, pessoal? Agronegócio. O país é muito relevante nisso. Como é que é a conectividade desse país? Qual a matéria-prima daquilo que a gente está falando de inteligência artificial, senhores? Dados. Simples. Falamos aqui, ó. A Ábria está aqui representando isso. Mas como é que a gente traz isso para esse setor e discute isso num fator de soberania como país, né? Formação de profissionais. Segundo alguns 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Olha o papel de cada um de vocês, nosso como sociedade, para tornar esse país de fato uma possível potência. Eu digo possível porque a gente também tem que ser modesto. É um desafio que a gente tem como país. Muito condutores no país? Não. Desculpa, cara, se a guerra está ganha. Se a guerra está ganha. Então, quais são as escolhas que a gente tem que fazer como sociedade para aquilo que de fato a gente vai desenvolver o nosso país? Aquilo que a gente tem de fato de predominância, né? Aí a gente está falando de inovação. Quantas empresas privadas hoje investem? 1% do PIB, mais ou menos, a gente está falando de inovação no país? Quanto é nos Estados Unidos, senhores? Como é que a gente se torna de fato competitivo? Quais são as escolhas que a gente faz? Então, esses são fatores relevantes que a gente tem e essas lacunas a se discutir. Fora a alta carga tributária em processo, que é uma coisa muito importante que traz esse benefício e acelera essa predominância. Eu estava começando a década, nós queremos ser um país de dados. Essa era uma questão de nação, não era uma única, não era um governo que estava falando, era a nação que estava falando. A pergunta que a gente tem que se fazer como Brasil, o que nós queremos ser? Onde seremos competitivos? Aqui eu dou vários exemplos, de 2014, Singapura, colocando como digital. Quem viu Emirados Árabes, colocando 41 bi só para iniciar em AI, né? Quanto a gente está colocando como país? Então a gente também tem que refletir sobre isso. Ecossistema, o estímulo da inovação nessa geração e o aumento significativo e relevante no Brasil no cenário global digitais. E aí começam as escolhas. 3 fatores relevantes que a gente coloca, lições aprendidas. Qual o benefício do Brasil, senhores? Lê o Jornal de Domingo. Quem falou aqui da regulamentação de IA que foi aprovada na Europa em março? Agora aqui. Como é que a gente pode se beneficiar disso e ser, de fato, um catalisador e centralizador disso? Modelo de governança. A gente não é bom nisso, pessoal. Em algumas áreas sim, em algumas outras áreas não. Mas será que como Estado a gente é bom? Como é que a gente monta isso, o privado e o público junto? E experiências internacionais. A gente tem que levar esses benefícios que a gente tem. Vamos ser... Quem está conectado nos CCD, nos MCTIs de inovação, sabe o que eu estou falando. Tem muita coisa boa, só que muita coisa que fica engavetada, muita inovação do nosso país que fica engavetada. Macroindicadores, né? Como é que a gente tem a participação do PIB nesse mundo de tecnologia, percentual da população no acesso à internet. Pessoal, de novo, a idade é um fator importantíssimo como país, para que gere dados e para que a gente tenha, de fato, o uso desses recursos de inteligência artificial. A gente separou, e esse plano está contemplado em algumas caixinhas, que são essas ações e pilares estratégicos que a gente coloca. Primeiro, a infraestrutura. Segundo, tecnologias avançadas. Pesquisa e desenvolvimento, educação e capacitação, inclusão social e digital e um ambiente de negócio propício a isso, né? Será que a gente não pode ter um privilégio de trazer uma empresa brasileira para contratar tecnologia? Por que a gente não se pergunta isso? Por que a China coloca isso como um fator de Estado e tem preferência para companhias que se desenvolvem na China? Olha o que aconteceu semana retrasada nos Estados Unidos aportando bilhões para construir as suas fábricas de chips dentro dos Estados Unidos, dentro da sua soberania. Então, são fatores que a gente precisa, de fato, trazer. Um papel fundamental e hoje ele tem liderado bastante coisa aí dentro desse plano
Brasil 2030 mais. E qual é a nossa proposta, tá, pessoal? É ter um ambiente onde ele seja conectado com o Conselho, com o Estado e, obviamente, com essa execução descentralizada. Pessoal, falta dinheiro no Brasil? Em muitas coisas não. O que falta é uma organização, o que falta é uma centralização. Como é que eu vou centralizar essa iniciativa e distribuir recursos dentro desses segmentos de indústria ou desses setores públicos para que a gente consiga ter e criar esse diferencial competitivo? Então, esses são os fundamentos que a gente coloca. Esse comitê, ele é independente, ele responde, tem uma secretaria especial, que tem um conselho de transformação digital, que é no qual a gente aqui está sendo representado, e essa agenda ela é dentro de uma digitalização de Estado, gestão orçamentária, onde a gente consiga enxergar esse orçamento do Brasil como um todo e distribuir dentro das prioridades. Exemplos que eu dei aqui como processadores, semicondutores e uma série de coisas. Não adianta a gente querer ser competitivo enquanto, pessoal, desculpa, como é que a gente vai chegar nesse movimento? Mas ele já está acontecendo. Agora, como é que a gente se potencializa dentro desse ecossistema? Não é com dados regionalizados, não é com a criatividade que o brasileiro tem de software, de criação de algoritmo e uma série de coisas que de fato traz essa descentralização dessas dependências dessas outras entidades, né? Então acho que aqui tem os estudos, mas alguns trilhões. E nessa sala, nessa audiência, eu não tenho dúvida que a gente vai movimentar bilhões no nosso país. Eu não tenho dúvida. E essa é a nossa década que a gente pode se potencializar. Eu digo que tem uma janela de oportunidade aberta. Como é que o Brasil, nós como companhias, como entidades, como comunicadores, como educadores, podemos nos potencializar dentro dessa janela que está aberta? Então, essa é a provocação que a gente tem que fazer em termos de Estado. Nesse plano, comentei com o Conselho que nós teríamos essa iniciativa, onde tive essa permissão para apresentar esse projeto como foi feito hoje e com esse material que está aqui, que ele é bem completo e compartilhar com vocês aí com a comunidade. Mas se a gente não tiver esse ambiente, é muito difícil também a gente ser competitivo. É muito difícil a gente também ter o dinheiro e a propriedade intelectual inserida dentro do nosso ecossistema. Inserir e centralizar isso para contribuir. Indicadores e metas. Quais são as nossas metas? O que a gente quer como Estado? Como que a gente investe? O que para nós é importante dentro dessas metas e dentro desses indicadores que a gente pode acompanhar como sociedade? A partir do momento que a gente descentraliza ou informa a população de uma certa forma, ela vai cobrar. E essas metas vão ser acompanhadas e, obviamente, vai ter o interesse de todos como sociedade para engajar a causa. E transformação do ambiente de negócio. Então, pessoal, para mim é um privilégio estar aqui junto com vocês hoje, com a Lê, com o Pedro, muitos de vocês que idealizam isso, mas muito mais do que isso é olhar como país, é olhar como cidadão brasileiro, como a gente pode se potencializar dentro dessa janela de oportunidade que se abre para o mundo. Então eu convido todos vocês, isso não é um papel nosso apenas, é de todos que podem colaborar, participar e ter um país soberano com inteligência que possa premiar um PIB de crescimento sustentável. Gratidão a Deus por estar aqui com vocês hoje compartilhando isso. Obrigado a Deus. Eu não me conformo que a gente fique... Eu não conformo em morrer com um país estando na segunda divisão. Isso não faz sentido a gente estar. A gente está aqui por algumas coisas que eu não me conformo. E nós vamos ficar. Então, conta comigo e eu tenho certeza que tem mais um monte de gente que você pode contar.